Nós não podemos deixar que o ego se sobreponha. Temos que perceber onde é que é o nosso espaço, estar confortável com o nosso espaço e não achar que o outro tem mais protagonismo que nós, ou nós temos mais protagonismo que o outro, e portanto o ego é sempre uma coisa complicada, e portanto nós temos que ser aware que isso acontece. É natural que as pessoas tenham ego, é natural que tenham esses pensamentos, mas se nós percebermos que isso é natural, mais facilmente conseguimos controlar esse ímpeto que nos vem de dentro. Olá, bem-vindos à terceira temporada do podcast O Céu é o Limite, um podcast sobre carreiras e liderança, onde partilho consigo as histórias dos líderes nacionais que estão a marcar o presente e prometem mudar o futuro com as pessoas no centro da sua estratégia de gestão. Eu sou a Cátia Mateus, jornalista de Economia do Expresso, e este é o podcast O Céu é o Limite. Hoje recebo, não na habitual cadeira do líder, mas nas duas cadeiras do líder que temos em estúdio, Wanda Jesus, co-CEO da Doutor Finanças, e António Maria Soares Franco, co-CEO da Vinícola José Maria da Fonseca, para um episódio especial sobre liderança partilhada, co-liderança. Bem-vindos, bom dia a cada um de vocês. Há líderes que comandam sozinhos e há líderes que descobrem que para chegar mais longe é preciso caminhar a dois. Num mundo em que a velocidade dos mercados, a pressão das equipas e a complexidade dos negócios parecem aumentar todos os dias, há empresas que estão a desafiar a ideia tradicional de colocar um líder no topo e estão a escolher outro caminho, um caminho mais exigente e há quem diga mais arriscado, o da co-liderança. Hoje trazemos a esta conversa duas pessoas que vivem esse modelo todos os dias, mas em universos totalmente distintos. Do lado, Wanda Jesus, co-CEO de uma das scale-ups portuguesas que mais cresceu nos últimos anos, a Doutor Finanças, uma empresa onde a tecnologia, literacia e expansão internacional se cruzam com cultura, propósito e impacto social. Do outro, António Maria Soares Franco, co-CEO da histórica Vinícola José Maria da Fonseca, uma marca com quase 2 séculos de vida, onde tradição, família e identidade portuguesa convivem com inovação, exportação e ambição global. 2 líderes, 2 realidades, 2 contextos empresariais que não podiam ser mais diferentes e ainda assim a mesma pergunta a uni-los: como é que 2 cabeças conseguem pensar, decidir e liderar como uma só? Hoje vamos desvendar os segredos da co-liderança, os seus desafios, os seus riscos, as suas tensões, mas também a sua força e a sua complementariedade, porque dividir o topo por vezes significa multiplicar o impacto. Este é um podcast cujo nome terá sido inspirado em líderes com uma visão, ambição e capacidade de andar para a frente. Pessoas que deixaram e continuam a deixar a sua marca. Mas também podia ter sido inspirado na Audi, que sempre criou modelos tão emblemáticos que assim que os vemos, as primeiras palavras que saem só podiam ser marcantes. Isto é Audi. Na aerodinâmica, por exemplo, sabia que uma boa parte dos nossos engenheiros e designers passam a vida a olhar para o ar? Ou melhor, a estudar formas de vencer a resistência do ar. Sim, não é fácil contrariar as leis da física, mas às vezes é preciso ir em sentido contrário, nas ideias, não na estrada. Tem sido assim ao longo da história da Audi, mas hoje, com os modelos 100% elétricos e-tron, a aerodinâmica ganhou outro fôlego. Afinal, se o bater de asas de uma borboleta pode provocar uma tempestade no outro lado do mundo, hoje, 1 milímetro a menos no modelo nosso pode significar muitos quilómetros a mais na sua viagem. Isto é Audi. É Audi porque reconhecemos o design imaculado. É Audi porque nos inspira a ir mais longe, na estrada e na defesa do ambiente. E isso nota-se, até no ar que inspiramos. Ora, muito bem-vindos à cadeira do líder, cada um de vocês. Muito obrigada. A pergunta que sempre foi para ambos, a começar se calhar pela Wanda: quando ouviram pela primeira vez a proposta de co-liderar, de partilhar uma liderança, qual foi o vosso primeiro pensamento? Isto vai ser brilhante ou isto pode ser uma catástrofe? Obrigada antes de mais, Cátia. É um prazer enorme voltar aqui e estar contigo. Obrigada a eu. E aqui hoje partilhar, não com o meu co-CEO, mas com outro co-CEO, o António. Então, eu já conhecia os modelos de co-liderança das empresas. O meu marido também trabalha na SAP, que é uma das empresas que também tem este modelo em prática, e era uma curiosa.
pelo modelo, porque sempre fui curiosa, também sempre trabalhei em empresas como a Microsoft, etc., em que o trabalhar em matriz e a liderança formal e informal, as duas concorrem muito, de forma muito próxima, e sou apologista, como também acho que, não sei se já falámos da última vez, que a gente nunca faz nada sozinhos, não é? E portanto, curiosa, claro que até se chegar à pergunta a mim era outra coisa, mas como também te tinha dito, eu nunca tive assim grande ambição para liderar no topo da empresa ou ser CEO. Até me dizias que não gostavas muito da solidão do cargo. Exatamente, não é? Da solidão da líder. E por isso casa bem com este convite. Eu pensei, então se calhar há aqui de facto uma forma daquilo que eu acho que é menos interessante na função de CEO, que é o estar às vezes muito sozinho em algumas decisões, poder ser partilhado. E portanto para mim não foi uma coisa que gerou-me curiosidade, mas houve outra parte que não me deixou de criar um bocadinho de ansiedade, primeiro porque tinha que mudar, eu vim para a função diretamente, portanto eu fui para o Doutor Finanças diretamente para esta função. Sim. Claro que tive um período grande e bem preparado pelo Rui Pedro Bairrada de conhecer cada membro da Comissão Executiva, convencendo que eu ficava como não executiva, até depois me convencer aqui deste modelo, e também não conhecia a pessoa com quem ia partilhar a co-liderança, que é o Nuno Leal. E portanto as duas coisas fazem com que fosse mais incógnito, mas criou em mim, depois de pensar um pouco e pensar tudo o que eu já sabia destes modelos, uma vontade enorme de o experimentar, porque naquilo que é, e descreveste, acho eu maravilhosamente, vou usar o teu quote na forma como descreveste o Doutor Finanças, de scale-up, daquilo que criam como ambição de crescimento a 2 dígitos, expansão internacional, o impacto via tecnologia, com uma tecnologia humana. E o Nuno, o meu co-CEO, é das áreas financeiras, portanto tem 20 e tal anos de banca, e portanto achei mesmo que, como tu dizes, era complementar e era 1 mais 1 igual a 3. E portanto foi isso que me levou também a aceitar. António, e no teu caso? Bom, no nosso caso, quer o meu primo Francisco, já estávamos na empresa há vários anos, eu há um bocadinho mais anos do que o meu primo, mas no fundo, ao longo dos anos, de uma forma informal, fomos os dois, no fundo, aumentando o nosso raio de ação, o nosso nível de responsabilidade, e quase que houve aqui uma transição de geração entre a 6ª geração, que é o meu pai António e o meu tio Domingos, e a 7ª geração, uma coisa de facto natural, onde a nossa projeção dentro da empresa foi lentamente subindo, o nosso nível de responsabilidade, o nosso raio de ação, e chegámos a uma altura ali durante o Covid em que se punha a questão de começarmos a pensar na transição de gerações. E nós, de facto, como eu disse, de uma forma informal, já éramos quase co-CEOs. A coisa aconteceu de forma mesmo muito, muito natural, mas queríamos no fundo formalizar um bocadinho a coisa, e andámos a ver também outras empresas do setor, e também vimos esse modelo de co-CEOs noutra empresa também de vinhos, que não vale a pena estar aqui a dizer o nome, mas também uma empresa com muita história, com várias gerações de família. E de facto pensámos que podia ser uma boa solução para nós. Nós temos os dois um perfil de gestão, estudámos os dois na mesma universidade, portanto pensamos a empresa de forma parecida, mas hoje em dia no mundo dos vinhos é muito importante uma pessoa viajar, dar a cara, estar com os clientes, e portanto isso é uma função que eu faço e é uma função muito intensa e que ocupa muito, muito tempo, e portanto estamos muito tempo a viajar, fora, e portanto era muito útil ter alguém com o mesmo nível de responsabilidade do que eu, mais focado para dentro de casa, mais focado nos processos, mais focado na área de produção, mais focado na área financeira, e portanto chegámos à conclusão que era uma boa ideia ter este modelo de co-CEOs. Portanto já estamos nesta fase já desde o Covid, portanto este já é o 4º ano de co-liderança da José Maria da Fonseca. Como é que vocês definem isto da co-liderança em termos práticos? Não é? O que é isto de gerir uma empresa a 2, não é? Eu acho que tem que se ter, primeiro, entre os dois tem que haver um grande nível de respeito. Nós felizmente damos-nos muito bem, nós somos primos, crescemos na mesma família, crescemos na mesma quinta. Os dois fomos criados na Quinta de Camarata em Azeitão. Era uma quinta onde havia os nossos avós ainda. O meu pai e o meu tio tinham os dois casa na quinta, e portanto os primos viveram em conjunto e cresceram no meio das vinhas, brincámos juntos. Apesar de nós termos penso que 6 anos de diferença, ainda convivemos bastante os dois.
E portanto temos essa amizade muito forte que nos une e que depois no dia-a-dia acho que ajuda muito, porque acho que a parte do respeito é muito, muito importante. E tendo nós esta relação próxima e familiar é mesmo muito importante. Ao mesmo tempo é importante não deixarmos que isso que o respeito seja tanto que nós deixamos nos desafiar um ao outro. Sim. E portanto é importante perceber, e isso acontece no dia-a-dia, quer ele a mim, quer eu a ele, nós estamos sempre a empurrar para fazer mais e a questionar o que é que se faz numa área, o que é que se faz na outra, e portanto este equilíbrio entre respeito e desafio ao mesmo tempo acho que é super, super importante. Wanda, para ti também é assim? Eu estava aqui a assinar com a cabeça. E a dizer e a achar giro. Eu acho que nós vamos ficar próximos, porque a gente vai querer ter benchmarks, porque o António já leva 4 anos de co-liderança, eu levo 11 meses. Eu acho que no meu caso, por ser mais recente, e estou a achar graça porque eu sabia que íamos chegar aqui a esta segunda parte, que é a primeira coisa que eu acho absolutamente essencial é alinhamento de visão e do que é que queremos atingir. E aí, e no meu caso, como viemos os dois ao mesmo tempo, o Nuno também é sócio do Doutor Finanças, mas não estava ainda de forma tão ativa na empresa, e portanto o facto de termos vindo os dois ao mesmo tempo ajuda muito a termos tornado muito claro para que é que nós viemos, qual é o nosso mandato. E de respeitar o legado maravilhoso, não é, que temos. E portanto isso, ter a ver esse alinhamento é mesmo muito importante. Os segundos fatores têm a ver com 2 coisas que eu acho que é, além do respeito, que disse porque eles já tinham os outros 2, se calhar que eu vou dizer, é a confiança, que tem que ser completamente cega. No meu caso a gente não se conhecia, não é? Mas a confiança é mesmo fundamental, porque quando não há confiança, isto é quase em tudo, não é? Mas numa co-liderança é impossível. Nós não podemos, a gente não pensa 2 vezes o que diz um ao outro, a gente diz o que pensa com toda a franqueza e depois vai construindo em cima disso. E portanto, para mim a confiança. E depois a outra, e eu acho isto muito parecido com os casamentos, é a comunicação. E pronto, eu sei que também aqui sou mulher e se calhar não sei se isso também se torna mais mas a comunicação, e eu sei que às vezes o Nuno ri-se, que eu tenho mesmo aquela necessidade de falar com ele ao fim do dia. E a gente também tem pelouros bastante diferentes, não é? O Nuno leva toda a área comercial da nossa atividade. Estamos a falar de tudo o que é o crédito à habitação, crédito pessoal, seguros, agora também o imobiliário, e eu levo tudo aquilo que são áreas de suporte, como a área financeira e a área de pessoas, e depois as áreas core, como o marketing e as finanças, e tudo o que tem a ver com a literacia e a educação, aquilo que é a nossa academia e os conteúdos. E portanto, mas mesmo tendo áreas bastante, e são fáceis de separar e de perceber, o que eu sinto, e acho que é completamente mútuo com o Nuno, é que sentimos que não tomamos decisões nas nossas áreas, embora a gente possa achar tem mandato para o fazer, sem falar um com o outro. Coisas que sejam mesmo importantes, a gente coordena-se. E hoje adiei a minha reunião com ele porque vim para aqui, porque é à segunda-feira de manhã. E portanto eu acho que é mesmo importante o tema da comunicação e depois alinhar nas coisas que parece mais pequenas. E nós já vamos falar um bocadinho disso em detalhe também. Queria-te perguntar uma coisa, Wanda. Tu, quando entras para a Doutor Finanças, o CEO ainda era o Rui, que era o fundador, exatamente. E portanto vocês tiveram como desafio adicional suceder ao fundador num novo modelo de gestão. Exatamente. O que é que para ti, e terás seguramente falado com o Rui sobre isto, o que é que para ti terá motivado a decisão do Rui de optar por uma liderança partilhada e não escolher um CEO para lhe suceder? Olha, então, o que eu posso dizer, primeiro do que tudo, o Doutor Finanças é bastante mais complexo, ou seja, depois percebi, não é? Quando andei no nosso namoro de ir para lá, são 14 sócios, ou seja, ainda é mais complexo que isso. Sim. Ou seja, são 14 sócios, 4 dos quais cofundadores, como o Rui. E que juntos têm a maioria. E que, com o split também, muitos deles estão agora são parte da minha equipa ou da equipa do Nuno. Ok? Portanto, eles estão no board diretivo também connosco. E isso também acrescenta ao fator de termos o Rui Pedro Bairrada, que era CEO, que passa para Chairman. Eu acho que o que motivou foi também esta complexidade, Kátia. Ou seja, seria muito difícil, porque eles sim trabalhavam todos juntos, exceto o Nuno e o Hugo, também o Hugo Rosa, que era um outro sócio que também começou a colaborar, que é o nosso Strategist Officer, que agora está responsável pela internacionalização, e entrou há menos tempo. Todos os outros estavam lá desde o início.
Ou seja, certamente o Rui teve, e das conversas que tivemos, 2 pensamentos. Um é que primeiro não era, e certamente com o que é difícil pensar, a primeira decisão que ele tomou, e ele lembro-me que a gente conheceu-se nessa altura, foi, ele considerou que já não era a pessoa certa para continuar, ou seja, aquilo que trouxe-nos o sucesso até agora não era os ingredientes do sucesso para o futuro. E ele considerava que para aquilo que queriam da empresa, ele já não era. Isto é de realmente um nível de capacidade, de humildade de tomar esta decisão, e tomou-a. Portanto, essa era a primeira. E depois a segunda era como é que era essa sucessão. E depois, nós também nos conhecemos, o Nuno já estava lá, não é? E eu acho que ele começou a perceber que a ambição que queríamos era tão grande, o crescimento tão grande e a necessidade específica de conhecimento, quer nas áreas de tecnologia, e aliás é um dos critérios, estes 2 critérios conjuntos que dizem a necessidade de co-CEOs, que depois levou a que era mesmo mais fácil, que era pela gestão e pela complexidade e pela amplitude da atuação de ter 2, e também nos novos negócios que estamos a entrar. E portanto eu acho que foi um bocadinho, mesmo para o Rui, um processo de começar a ver, e depois como ele é completamente focado naquilo que quer, e eu lembro-me bem disso, ele depois criou um modelo e depois criou um processo para o conseguir. Foi fácil fazer essa divisão de pelouros, o quem decide o quê, nesta liderança partilhada, no vosso caso? É assim, a primeira parte, que foi logo o Rui que nos propôs, e que era óbvia, não é? Acho eu, pelos backgrounds de cada um, na separação de pelouros e na realidade, em termos de administradores, de pessoas que trabalham connosco, era 6 para cada. Okay. Ou seja, até em termos de capacidade, era o Nuno ficar com as áreas comerciais, portanto ele tem as várias áreas de negócio a reportar, e eu os restantes. E portanto isso foi fácil. O que eu acho que foi um bocadinho natural, meu e do Nuno, no dia-a-dia, é como é que tomamos decisões para além disso. E isso... Nós também, um motivo porque também estamos a ser muito rigorosos, a criar um modelo de governance que era um bocadinho mais informal, e nós estamos a institucionalizá-lo de forma muito mais clara, e nesse processo também nos estamos não só a conhecer, como a definir como é que tomamos decisões, quer entre nós, quer com os outros. Mas mais uma vez, Cátia, entre nós, eu acho que pelo modelo que criámos de comunicação tem sido realmente mais fácil. Brincava com o António ali antes de entrarmos, que nós ainda estamos com 11 meses, não é? E eu costumo dizer que a gente só testa uma relação quando tem um bom conflito ou uma boa zanga, que não temos, nunca tivemos, porque de facto temos sido, se calhar também por sermos tão diferentes, ou seja, complementaridade não respeitamos-nos tanto, como dizia, e que ouvimos-nos muito um ao outro. E portanto ainda não... mas pronto, mas agora vou aqui com uma mensagem do António, que é continuarmos-nos a desafiar sempre. António, no vosso caso, essa divisão de pelouros, o quem decide o quê? Foi uma coisa natural ou não? Foi muito natural, porque toda a minha vida foi na área comercial, na área do marketing. Portanto, desde que eu entrei para a empresa tive logo a responsabilidade dos mercados, e portanto há 20 anos que faço esta área. E de facto é uma área que consome, como eu disse há pouco, consome muito tempo, e se nós não tivermos a pensar nos mercados quase 24 horas por dia, ficamos para trás, porque há alguém da nossa concorrência que vai fazer um bocadinho mais do que nós. E o meu primo, o background dele sempre foi muito financeiro. Ele teve um perfil de banca de investimento, teve muito tempo a trabalhar na área financeira, e quando entrou para a empresa foi de facto natural ele apanhar todas essas áreas, e depois também a área da produção, porque ao fim do dia os custos têm muito impacto financeiro, e portanto eu falo um bocadinho como se fosse a empresa numa escala micro, como se fôssemos uma pequena loja, e eu estou ao balcão da loja a falar com os clientes, e ao mesmo tempo o meu primo está sempre a olhar para a parte de trás da loja a ver se nós temos o estoque suficiente, se os processos estão lá, se a parte financeira está controlada. De vez em quando eu olho lá para dentro para ver o que é que se está a passar lá dentro, e de vez em quando ele espreita pela janela cá para fora para ver se está tudo ok. E portanto vamos nos respeitando também assim os dois um bocadinho. António, deixa-me também colocar-te uma outra questão. Numa empresa com quase 200 anos de história, a co-liderança é também uma resposta à sucessão familiar? Pode ser uma resposta, sim. No nosso caso nós temos 2 ramos da família que têm uma participação igual na empresa, e temos a felicidade de termos vários membros da nossa 7ª geração com muita qualificação. Nós temos várias pessoas que trabalharam fora quer eu, quer o meu primo, quer a minha irmã, trabalhamos todos fora da empresa. Aliás, é uma regra que nós temos de trabalhar sempre fora da empresa. Temos mestrados, temos MBAs, temos não só nós, mas outros membros da família
que também não estão a trabalhar na empresa têm uma formação muito avançada e, portanto, nós tínhamos muitas pessoas que podiam facilmente assumir esse cargo. E, portanto, uma vez que temos 2 ramos da família com percentagens iguais, achamos que é uma boa forma também de equilibrar o poder e equilibrar as decisões dentro desses 2 ramos da família, e felizmente temos 2 pessoas com capacidade para o fazer. Wanda, numa empresa de rápido crescimento como é a Doutor Finanças, que tipo de desafios tornam a coliderança mais eficaz do que o modelo tradicional de liderança? Olha, é um bocadinho o que estava a dizer o António, não é? Nós somos 4 olhos, não é? E 4 braços. Sendo que quando há complementariedade, o que eu disse há pouco, quando há complementariedade de competências, eu acho que os 2 juntos dão mais ainda do que isso. Porque vemos ângulos mortos muito mais facilmente, conseguimos ter mais capacidade de falar com o mercado e com as pessoas. Acontece N vezes, não é? Às vezes não estamos os 2 disponíveis. É assim, mesmo que não seja da área de um ou do outro, vai o outro. E porque a visão da empresa e do negócio temos ambos, não é? E portanto eu acho que permite mesmo acelerar aquilo que é essa visão. No nosso caso, o facto de termos perfis mesmo quase, parece que separados no tempo, que se juntou no meu caso, não é? Na iCapital, com a minha entrada na área mais financeira, que me deu as bases suficientes para perceber um conjunto de coisas, não é? Eu sou de gestão, ele é de economia, e portanto aí na parte da liderança é muito parecido, não é? Mas temos outra coisa também que eu acho muito importante, que é uma paixão por desenvolver pessoas. E que é uma coisa que às vezes pode também muito separar as lideranças. Eu acho que isso é absolutamente crítico. Eu digo que nos casamentos é o que é que se gosta de fazer nos tempos livres. Acho que nas co-lideranças é gostarmos mesmo de desenvolver pessoas. Porque se um de não gostar, é mesmo complexo. Porque a nossa conversa muitas vezes será que isto é bom para a pessoa? Será que isto vai desenvolver a pessoa e a empresa? A pessoa está melhor aqui ou está melhor fora? Ou seja, o foco mesmo, porque sabemos, se tivermos as pessoas certas nos lugares certos, a gente não precisa de mais nada. Porque com a marca que temos, com aquilo que já construímos, com a cultura que temos, e portanto estamos também sempre muito preocupados em não fragilizar as coisas maravilhosas que temos, mas construir em cima disso, e depois agora para outras geografias, não é? Entramos agora em Espanha e em Itália, e portanto conseguir continuar este legado, e também com os desafios que temos nas áreas da tecnologia, com o mercado bastante mais robusto. Há uma outra coisa que eu não sei se acho que ainda não falámos, que acho que já não sei, que é fundamental, que eu também sinto, que é reduzir mesmo, ou quase que eliminar o tema do ego. Ou seja, acho que é fundamental, ou seja, acho mesmo, e uma coisa que fazemos é isso, primeiro isso, acho que para mim também nos é relativamente natural, e depois sentir, e eu acho que é igual para os 2, nós ficamos mesmo contentes com os sucessos de cada um individualmente e dos 2 coletivamente, não é? E gostamos imenso de dar palco um ao outro. E portanto, obviamente às nossas equipas, mas não temos essa discussão, ou seja, queremos mesmo o que é melhor para a empresa. E portanto olhamos um para o outro, e as decisões são muito fáceis de tomar. Que diferenças é que encontramos entre co-liderar num contexto de acionistas profissionais e num contexto de família empresária? O que é que pode ser diferente nestes modelos? Olha, é assim, nós os 2 estávamos ali a falar um bocadinho à entrada e... Eu acho que vos devia ter trazido logo para o estúdio. E eu acho que há coisas que são parecidas. No nosso caso, porque nós temos 14, não é? Sim. Mas estes 14, e muito também sob a liderança do Rui Pedro Bairrada, juntaram-se muito, e aliás nós consideramos-nos muito uma família. Portanto, há coisas aqui parecidas, mas não são, não é? Sim. E portanto, e a partir do momento, e o Rui conta muito essa história, não sei, para quem nos ouve, de que ele achava muito que ia deixar a empresa também aos filhos, não é? Apesar de ser um grupo de sócios. Quando ele percebeu que isso não ia acontecer, é quando também sentiu, não é? De passar a sucessão e de profissionalizar também toda esta gestão. No nosso caso isso é possível, não é? É automático, porque não há de facto uma família por trás, e há vontade junta de todos de o fazer. E por isso é que isso também é mais fácil. Mas o processo está a acontecer as we speak, não é? Portanto, estamos a tratar todos os temas de governance, todas essas coisas que estamos a pôr em prática, porque não sendo uma família, era um bocadinho mais informal, porque nasceu, não é? Tem 10 anos, vocês têm quase 200. Eu acho que é assim uma coisa maravilhosa, é mesmo uma história giríssima.
e provar que isso é possível numa sucessão familiar. No nosso caso, acho que é nesse aspecto um bocadinho mais fácil, não é? Sim. Porque é profissional, há imensos exemplos no mercado. Aliás, o mercado agora está a ser giríssimo, parece que é uma trend. Sim, há imensos. Porquê? Mas eu acho que a trend também tem a ver, não sendo familiar e sendo profissional, como tu dizes, com os desafios do mercado. Sim. Qual é a empresa que quer crescer a 2 dígitos, que não precisa de tecnologia, que não precisa ao mesmo tempo de uma capacidade grande de conhecimento do negócio e não precisa estar muito atento ao que está a acontecer. E ter agilidade. Não é? Para dar essa resposta. Para isso, tu precisas de muito talento. Sim. Eu acho que é uma altura particularmente desafiante para os líderes de empresas, não é? Porque se lhes exige muito mais em termos de velocidade, de capacidade de resposta, de conhecimento, de presença, de gestão, do que se exigia há uns anos atrás. Portanto, acho que... E a velocidade, exato, acima de tudo, isso, como tu dizes. E por isso eu acho que no caso das empresas que não sendo familiares, isto por isso é que está a ficar mais comum, não é? Nas empresas familiares? Bom, nas empresas familiares nós temos, da nossa geração somos 8, portanto são quase 8 pessoas, nós temos 2 CEOs, mas são 8 pessoas que de alguma forma que também mandam, não é? E cruza-se aqui... Numa empresa que não é familiar, as decisões são muito, muito racionais, muito negócio. E se calhar são mais claras que decisão é que eu preciso tomar, porque analisa-se a decisão numa perspectiva puramente racional e de negócio e parece mais claro. Na família, muitas vezes cruzam-se, para além do negócio, cruza-se emoções, cruza-se histórias, cruza-se... Eu ia perguntar isso, António. E muitas vezes nós temos que contrabalançar também com outros fatores na nossa decisão, que não é uma coisa puramente de negócio. Há coisas que nós fazemos no dia-a-dia que fazem sentido no negócio, mas se calhar numa perspectiva de 30 ou 40 anos. Ok. Traz mais complexidade a essa gestão, a componente familiar? É mais desafiante co-liderar? Eu não tenho a experiência de co-liderar numa empresa 100% profissional, mas eu imagino que sim, que traga mais desafios, porque há aqui muito mais variáveis. Há o fator emoção também. Há um fator emoção que é muito, muito importante. E o ter todas as pessoas da família engaged, todas as pessoas motivadas, todas as pessoas no mesmo barco. Sim, e sem gerar discórdia, de preferência. Mas é muito importante que isso aconteça, porque numa empresa familiar, se começa a haver divisões, começa a haver pessoas que não estão alinhadas com a visão, com aquilo que nós estamos a fazer, mais tarde ou mais cedo vai dar problemas. É mais difícil garantir um alinhamento no topo ou nem por isso? Não podemos dizer isso? Que seja mais complexo? Alinhamentos entre os co-CEOs, está a dizer? Sim. No nosso caso é mais simples, porque temos os dois esta cultura de família. Sim. E ao mesmo tempo temos os dois uma educação de gestão. E portanto, nós, grande parte das nossas decisões tem lógica de gestão. Se houvesse aqui 2 perfis completamente diferentes, um de gestão e outro de tecnologia, como foi na geração anterior à nossa. O meu pai era de gestão e o meu tio era enólogo, era um artista. Portanto, imagino que muitas vezes haja esta... É mais desafiante, porque um quer fazer uma coisa que se calhar em termos de gestão, em termos económicos, não faça tanto sentido, o outro é mais racional e portanto na geração deles eu penso que foi ainda mais desafiante do que é na nossa geração. Eu há bocado estava a falar com a Wanda também e a dizer que nós também temos um added value, porque nós também chamámos para a Comissão Executiva um terceiro membro, que é um membro não familiar, que é o Paulo Costa, que foi a pessoa responsável por desenvolver a nossa distribuidora do mercado nacional, que nós montámos há cerca de 10 anos, e o Paulo está connosco desde o princípio e portanto foi subindo dentro da empresa, à medida que os resultados foram aparecendo ele foi subindo e hoje em dia está connosco, é administrador, está connosco na Comissão Executiva, e o Paulo muitas vezes pode ser o elemento que desempata. E que no fundo traz também alguma racionalidade a discussões que muitas vezes podem não ser tão racionais assim. Vamos falar aqui um bocadinho dos tais desafios, e já que estamos nesta comparação entre onde é que é mais desafiante a liderar, o que é mais desafiante quando se gera 2? Quais são aqueles fatores onde pode haver problema? Eu acho que acima de tudo é não comunicar antecipadamente, ou seja, eu quando estou com um pensamento que sei que e eu tenho muitos, um bocadinho disruptivo no sentido, estou com uma ideia. Ou seja, eu testo com o Nuno, e isso é maravilhoso, que tira a parte do isolamento, não é, Kátia?
Que é, eu começo a pensar, eu acho que a gente está aí neste caminho. Isto se calhar era bom testar isto. Nuno, eu vou testar. Pronto. E ele fica a saber que eu estou a fazer o caminho. Ou seja, eu nunca lhe vou chegar a ele com um dado adquirido ou com uma coisa, um pensamento muitíssimo estruturado. E pronto, e a gente segue o caminho. Portanto, eu acho que o risco, porque é muito mais cansativo, isso obviamente que é, mas é muito mais, acrescenta muito mais valor a médio prazo. É mais cansativo, porque eu ter que partilhar com alguém os meus pensamentos todos é cansativo. E eu tenho que apontar, não posso esquecer de dizer isto, não posso, seja de gestão do dia-a-dia da minha equipa, mais a longo prazo. Seja mais a longo prazo. Que é um bocadinho também, o Rui, quando também nos chamou, deu muita ideia de que o Nuno tem que entregar o presente para a Wanda sonhar o futuro. Sendo que a coisa no dia-a-dia está um bocadinho misturada, na nossa opinião, não é? Porque não é? A gente precisa de toda a entrega do presente, não é? Mas precisamos da tecnologia. E eu adorei o teu exemplo da enologia de ser criativa, não é? Às vezes a criatividade. E também acontece connosco isso, que é, apesar de eu ser certamente a componente mais criativa, quer que por via da tecnologia, quer por via também da minha função, tive muito tempo em marketing, e também tenho o marketing sobre o meu pelouro. Eu acho que os dois, como somos os dois de gestão / economia, e eu faço, já ao longo da minha carreira, separei muito estas duas coisas, há um momento para ser criativo e há um momento para tomar a decisão, mesmo que seja contra aquilo que eu criei. E portanto eu acho que a gente se entende também muito bem nesse sentido. Agora, é muito mais cansativo. A pessoa não pode baixar a guarda de não vale a pena dizer, eu acho que ele já sabe. Ou estou perante uma reunião, e aconteceu muitas vezes já nestes 11 meses com a minha equipa, que é, eu sei, precisamos tomar uma decisão, eu dou o sentido da decisão, mas humildemente digo, olha, eu acho que a decisão vai para este caminho, mas deixem-me falar com o Nuno logo e amanhã, se ele não tiver nada contra, eu digo. Okay. E para mim isso não mostra fragilidade nenhuma, nem falta de empowerment de cada um de nós, mostra muito alinhamento. Também acho, Kátia, que o facto de termos feito isto os dois desde muito cedo fez com que a gente, na minha opinião, espero que assim seja com a equipa, porque eles são sempre os maiores validadores, hoje em dia já sintam isso, porque eu também acho que para eles foi uma grande disrupção, não é? Para toda a equipa. Sim. E portanto eu acho que eles hoje sentem que estamos muito alinhados, que é um bocadinho, podem perguntar um ao outro, mas não há necessidade nenhuma de tentar pensar, vamos com este, ou este disse que não, este vai dizer que sim. Isso não existe. Sim. Ou seja, as pessoas sentem que nós estamos muito alinhados em tudo o que estamos a fazer, independentemente da área, e que dentro não é com o detalhe, não é, mas sabemos tudo o que está a acontecer nas duas áreas. E vocês, eu acho que há aqui um tema importante que já falámos há pouco, que é o tema do ego. Nós não podemos deixar que o ego se sobreponha. Temos que perceber onde é que é o nosso espaço, estar confortável com o nosso espaço e não achar que o outro tem mais protagonismo que nós, ou nós temos mais protagonismo que o outro, e portanto o ego é sempre uma coisa complicada, e portanto nós temos que ser aware que isso acontece. É natural que as pessoas tenham ego, é natural que tenham esses pensamentos, mas se nós percebermos que isso é natural, mais facilmente conseguimos controlar esse ímpeto que nos vem de dentro. E portanto o ego acho que é um tema importante. E depois a confiança, nós temos que ter muita confiança naquilo que o outro está a fazer, deixar o outro também nas respectivas áreas ir fazendo o seu trabalho. Não podemos estar sempre second guessing aquilo que o outro está a fazer, até para o outro sentir que nós temos confiança nele e vice-versa, não é? Sim. Se eu sentisse que não há confiança naquilo que eu estou a fazer, que estão sempre a questionar aquilo que eu estou a fazer, a coisa também não vai funcionar. Sim. Portanto é muito importante haver confiança de parte a parte, e mais uma vez que não deixar que os egos interfiram demasiado aqui neste processo de co-liderança. Em áreas, António, onde têm visões opostas, além da intervenção do Paulo, que é sagrada, não é? Nesse desempate, como já falou há pouco, como é que gerem essas divergências? A comunicação é super importante. Portanto, eu acho que nós pode acontecer uma altura em que nós tenhamos opiniões diferentes, mas se nós tivermos mais informação, mais perspectiva, mais no fundo tivermos uma decisão mais enriquecida, se o outro nos passar mais informação e houver uma boa comunicação, nós podemos moldar um bocadinho a nossa decisão. Eu achava que era assim, mas se calhar a perspectiva não é bem como eu achava, e se calhar ele tem um bocadinho de razão, e vice-versa. E esse processo pode muito bem ser ajudado por esta terceira pessoa, que é um profissional não familiar. E portanto a comunicação ajuda
uma boa comunicação, boa informação, factos e não emoções, ajudam a que nós possamos mudar um bocadinho a nossa decisão e chegar a uma decisão de consenso, e que muitas vezes é a melhor decisão, é aquela que resulta deste processo. Wanda, que tipo de decisões exigem que estejam sempre os dois e quais é que delegam cada um no seu plano? Olha, com base no que eu tenho a dizer, eu até tenho dificuldade em responder de forma assim muito pragmática, porque, por exemplo, nós temos as nossas reuniões de cada uma das equipas, as reuniões que nós chamamos de comissão executiva, mas de vertical, nós estamos sempre os dois. Eu estou nas dele e o Nuno está nas minhas. Claro que eu lidero a minha e ele lidera as dele. Mas estamos os dois, como disse agora o António, temos os dois acesso à mesma informação. Mas, por exemplo, eu não faço zero preparação com a minha equipa das minhas. Portanto, a gente vai os dois de forma igual para essas reuniões, para ser o mais genuíno, as discussões mais verdadeiras, mais... claro que as preparamos antes porque temos os materiais, mas nem eu com ele, nem com as minhas pessoas, ou ele com as dele. Pronto, e portanto eu acho que isso é uma parte. No dia-a-dia, depois fora dessas, e nessas reuniões são onde se tomam mais decisões de inflexão, ok? Depois no dia-a-dia, onde somos certamente mais autónomos, é na gestão das equipas, ok? E mesmo aí, em casos muito críticos ou pessoas mais séniores, a gente fala um com o outro. Por exemplo, nós estamos neste momento a desenvolver um modelo, que é uma coisa muito importante que desenvolvemos durante o ano, que vamos anunciar agora no final do ano, um modelo de carreiras, muito estruturado, que é para dar realmente, como a gente diz, dar futuro às pessoas, dar estrutura, e este modelo passou por redefinir todas as funções, são mais de 80 funções, porque nós temos uma coisa do Doutor de Finanças muito giras, é que fazemos tudo. Eu brinco que tenho a maior equipa de marketing em termos de diversidade de perfis e também de conteúdos. Produzimos conteúdos também, porque temos um portal, não é? Uma plataforma online que tem, nós publicamos 2 a 3, 4 artigos por dia, e portanto toda essa complexidade, não é? Eu acho que é muito, depois no detalhe, porque a equipa vem-nos fazer às vezes perguntas, não é? De detalhe, e pedir opinião mais técnica, acaba por ser por cada um e a gestão das pessoas. Mas naquilo que são decisões mesmo estratégicas, até temos comitês, por exemplo, temos o comitê da internacionalização, o comitê de investimentos, em que fazemos tudo partilhado. Inclusivamente, estamos a ensaiar também além da comissão executiva, porque a gente as expressões que usa são um pouco diferentes, um board, um bocadinho para também fazer a preparar-nos para quando houver atritos, em que é composto não só pelo Rui Pedro Bairrada, o nosso chairman, como mais 2 dos outros que eu falava, dos sócios principais que também estão na empresa há muito tempo e que também têm funções críticas, que é o CFO, que é o Paulo Velho Cabral, e o CTPO, que é o Tecnologia e Product, que é o João Saleiro. Quando há um impasse, alguma vez ficaram em algum impasse vocês? Ainda, é o que eu digo, vai acontecer. Vai acontecer. O que já aconteceu foi falarmos um dia, não estarmos totalmente alinhados e combinarmos, vamos falar daqui a 2. Sim. E vocês, António, quando há um impasse, como é que o resolvem normalmente? É um bocadinho o que a Wanda está a dizer. Pode estar um impasse naquele dia, mas se pensarmos e se interiorizarmos toda a informação e todos os elementos que fazem parte da decisão durante mais algum tempo, até com a ajuda do Paulo, o impasse desaparece. E, portanto, pode haver um impasse no curto prazo, mas o Paulo é uma figura central. Passado uma semana ou 2 semanas, mas também não aconteceu assim tanta vez. Nós, felizmente, as coisas são decididas até muito rapidamente. Nós temos uma estrutura até relativamente flat, e eu acho que é uma coisa boa que as pessoas podem fazer propostas, as propostas chegam rapidamente a nós e nós somos uma empresa ágil nas decisões e portanto não acontece muitas vezes esse impasse, mas nos momentos em que ele acontece, acho que é uma questão de tempo até que a coisa se resolva. Algum de vocês teve de ajustar o vosso perfil de liderança para se acomodar a uma co-liderança? Porque qualquer um dos dois já teve experiências anteriores a liderar equipas, a liderar projetos. É diferente a Wanda co-líder do que era a Wanda líder? Se eu te posso responder a isso, e agora pensando um pouco, já há 11 meses, eu até acho que eu hoje sou mais completa e sou mais genuína do que quando estava ou quando estive sozinha. Porque como era faz parte de mim gostar muito de partilhar e de tomar decisões em
em consenso, em equipa, e portanto ter alguém para fazer esse quer dizer, e faço o mesmo com mentores, com pessoas fora da empresa, fazê-lo dentro da mesma empresa com alguém que tem exatamente o mesmo contexto que eu, para mim, hoje em dia acho que, e sinto, por isso também me sinto às vezes mais cansada, porque é o que eu dizer, cansa muito, a responsabilidade é muita, mas sinto-me muito completa, muito feliz, porque acho que sou eu na plenitude. Ou seja, não sinto que tive que mudar nada ou que pôr alguma coisa de parte, e portanto acho que isso para mim tem sido uma experiência muito gratificante. António? Eu acho que nós nunca somos pessoas estáticas, nós estamos sempre em evolução e vamos aprendendo uns com os outros. E à medida que nós vamos olhando para a forma como o outro resolve problemas, a forma como o outro lidera, a forma como o outro toma decisões, e vemos que há determinadas coisas ou determinadas características que essa pessoa tem que levam a outcomes melhores, nós também vamos moldando um bocadinho a nossa forma de liderar. Eu e o meu primo somos pessoas diferentes. Eu se calhar sou mais polido, digamos assim, em algumas situações. Ele é um bocadinho mais assertivo. E eu acho que os dois fomos caminhando um bocadinho no sentido do outro. Se calhar eu também aprendi um bocadinho com ele a ser, em algumas ocasiões, marcar um bocadinho mais a posição, um bocadinho mais de forma mais firme. E ele também moldar-se um bocadinho mais e ter um bocadinho mais de soft skills, e acho que os dois estamos a ganhar, os dois, com a interação um com o outro. É um bocadinho pensar que uma empresa é como se tivéssemos um super-homem que tivesse as melhores qualidades de um e outro, não é? E esse super-homem no fundo é que toma depois as decisões da empresa e que leva a empresa para a frente. Onde é que um modelo destes de liderança partilhada nunca deve ser testado? Porque não vai correr bem. Nunca? Sim. Olha, o nunca é muito definitivo, é relativo sempre, mas o que acho que pode não resultar é o oposto do que a gente disse que resultava, que é uma empresa que esteja estável, com crescimentos anémicos, que não tenha vontade de crescer, porque isso é possível, não é? Que tenha também um líder muito forte que não queira delegar, nem partilhar, e que a empresa e que esteja tudo bem, não é? E portanto, ou que tenha um sucessor com expectativas de sucessão, porque que a empresa tenha uma história, que tenha um sucessor com expectativas de sucessão. Eu, por exemplo, acho que esses cenários são muito mais difíceis, porque vir um co-CEO, por exemplo, de fora, fazer co-liderança com alguém que tem todo o histórico, que tem todo o contexto, acho que é um bocadinho mais desafiante, e não é isso. E vamos pensar, a gente só faz um modelo de co-liderança porque quer o melhor da empresa. Isso pode não ser o melhor para a empresa, porque pode não ser aquilo que a empresa precisa para crescer de facto, ou para crescer naquilo que quer crescer. E portanto eu acho que nesses dois casos não será certamente um bom modelo. Qual é o maior risco de uma liderança partilhada, António? O maior risco é no fundo perceber que as pessoas acabam por não conseguir limar as suas divergências, acabam por não conseguir perceber o outro, e criam-se aqui no fundo duas empresas dentro da mesma empresa, e portanto há aqui uma pessoa que lida com uma parte da empresa, outra pessoa que lida com outra, e portanto há aqui um rachar da empresa ao meio. Se as duas pessoas não tiverem essa capacidade de unir a empresa, de serem agregadores. Exatamente. Acho que o grande risco é esse mesmo. E a perguntar-vos isso, como é que se elimina o risco de se criarem fações diversas dentro da empresa, até mesmo entre os trabalhadores? Falavas há bocadinho, Wanda, aquela questão de agora, eu falo sobre isto com quem? Falo com ele, falo com ela, com quem é que eu falo? Não é? Como é que se elimina esse risco? Pois, esse para mim, o risco de perder cultura e pessoas é o maior. É perder cultura e perder pessoas, porque as duas coisas também estão ligadas. E por isso eu acho que o walk the talk, não é? E o que fazemos no dia a dia, e todos os exemplos e tudo aquilo, as pessoas não fazem de propósito, não é? Mas o teste, não é? Que é, eu vou perguntar isto a ver se responde. Imagina, pode acontecer, vem-me perguntar uma coisa que é de uma área, e eu acho que temos que sempre, quer eu, quer o Nuno, quer dizer, a gente tem opiniões, tem sempre, não é?
E como te estava a dar os exemplos nas minhas reuniões, que é, eu muitas vezes sinto que há decisões que posso tomá-las perfeitamente, até tenho quase a certeza, agora do que ele vai dizer, bem, né? que ele tem a mesma opinião, mas por uma questão de transparência e para perceberem o ponto de que coisas deste género é mesmo importante haver alinhamento, que é para não haver hipótese ou não dar aso a que haja depois uma vontade de revalidar. E pronto, e portanto eu acho que com esse esforço, e mais uma vez, como dizia o António, como já dissemos, percebendo que isso não nos tira limando o ego, que isso não nos tira empowerment nenhum, ou não nos deixa ter menos responsabilidades em cada uma das áreas, mas dá um sinal às equipas de que temos de estar sempre unidos e que os dois pensam melhor que um. Porque pode haver de facto alguma coisa, por exemplo, acontece muito nas áreas de marketing, tecnologia, até nas prioritizações. Eu não tomo uma decisão de prioritização se houver um conflito de prioridades na minha equipa sem falar com o Nuno, não é? Porque o que fazemos é para servir a área comercial. Portanto, eu tenho a minha opinião porque estou nas reuniões e porque sei o que é que está em causa, mas não custa dizer, olha Nuno, tomei esta decisão de prioritização, mas vê lá se estás de acordo. E portanto eu acho que e ser claro para as equipas que eu estou a fazer. Ou seja, que é que isso é que é diferente. Dizer, ou seja, porque eu poderia fazê-lo sem verbalizar que o vou fazer. E as pessoas demorariam mais tempo a perceber que nós estamos alinhados. A partir do momento que a gente verbaliza, então é mais claro. E acontece imenso em conversas de café ou de corredor perguntarem-me a opinião, então, e principalmente nos novos negócios, como por exemplo agora o imobiliário, que estamos a trabalhar também, ou ajudar as pessoas, que é a nossa principal missão, não é? Ajudar pessoas a tomar melhores decisões financeiras, e nas decisões financeiras a casa e todo o ecossistema da casa é o mais importante. E é a própria escolha da casa e depois o crédito à habitação para a casa. E tudo isso, obviamente, sendo negócios novos, exigem muito da marca, do contexto, de como é que vamos no go-to-market, não é? E aí trocamos mesmo muitas conversas e às vezes a conversa pode ser no âmbito de uma reunião, pode ser no âmbito de uma conversa entre eu digo, mas já falámos isto com o Nuno, então temos que voltar a falar. A ter isso no âmbito de uma conversa a três. Nós temos falado, António, aqui em vários pontos desta conversa da questão do ego. O que é que se aprende sobre emoções, sobre ego, sobre humildade quando se gera uma empresa a dois? Acho que tudo é tudo em exponencial, ou seja, o potencial que o ego exploda e que gera problemas é muito maior do que se formos só nós a gerir. As emoções podem ser muito mais explosivas e, portanto, nós temos que ser aware de tudo isso para, no fundo, conseguirmos controlar as coisas antes que elas aconteçam. E, portanto, acho que o potencial para que tudo isso aconteça é muito maior numa coliderança do que numa liderança individual. Mas mais uma vez, voltando também àquilo que a Wanda há bocadinho dizia, acho que o facto de a liderança é um processo muito, muito solitário, não é? E portanto eu gosto muito desta coliderança porque ajuda muitas vezes também nos nossos sentimentos, nas nossas emoções, no nosso ego, a estarmos mais calmos e dizer, não fui só eu a pensar assim, também houve outra pessoa que validou e estamos os dois no mesmo barco e quando se a coisa correr bem é bom para os dois e ganhamos. Se a coisa correr mal, fomos os dois responsáveis. Gerir a incerteza é mais fácil. Gerir a incerteza é mais fácil, sim. E nós vivemos num mundo de incerteza, não é? Sim. E por isso é que se calhar também é uma tendência. Mas eu acho que nesta forma também é mesmo crítico. Eu fiquei mesmo a pensar no que o António disse, porque acho que já o estou a sentir e nós só temos 11 meses de relação, eu e o Nuno, que é esta linha ténue de respeito, mas desafio. Sim. O tema do ego, eu acho que até a partir do momento, como o António disse, que a gente sabe que existe, é humano, mas que o controla, até a dois é mais fácil, porque a gente também pode controlar um do outro e dizer, olha, calhar temos que, ou seja, acho que temos que ter a abertura tem que ser a esse nível, não é? Que é também nos bons casamentos, não é? Se fizerem isso ao longo do casamento, se calhar não há tantos divórcios. Que é quando é que cada um está a passar ou não está. E depois, acima de tudo, é aquilo que se faz em qualquer relação, não é? Que é, acima de tudo, pormos-nos no lugar do outro. Sim. E a partir do momento que a gente se põe no lugar do outro, o que é que ele... Se eu pensar fazer desta maneira ou desta, ou dar esta informação a mais ou menos, o que é que ele vai sentir? Ou o que é que eu vou sentir? E eu acho que quando se põe isso em prática, que são mesmo coisas que parecem super simples, que a gente aprende na escola,
com os pais, na educação. Mas que às vezes no dia-a-dia... Mas que depois se dissipam porque as organizações e o corporativismo, nas famílias se calhar é mais fácil porque ainda há relação familiar. Sim, há esse laço, não é? Há esse laço que nesse aspecto ajuda, porque o respeito está lá. Aliás, é agir que o António começou a palavra respeito, que eu achei graça. Nas organizações tem que se trabalhar para que de facto isso seja natural, não é? Como era no recreio da escola. Se tivessem de explicar a essência da coliderança numa única frase a alguém que vos substituiria no cargo amanhã, digamos, o que é que lhe diriam? Respeitem-se, ouçam-se e confiem no outro, não é? Não quebrem nunca a confiança. Eu diria que um bocadinho aquilo que falei há bocadinho, que é no fundo agarrar as melhores qualidades de cada um e tentar formar uma entidade única com superpoderes. É a soma dos dois com superpoderes e portanto essa entidade é maior do que a soma das partes, não é? E eu acho que a empresa pode ter muito a ganhar com esse super-herói a tomar conta da empresa. Obrigada a ambos, foi um imenso gosto de receber-vos. Fechamos assim o episódio 2 do Céu é Limite, que contou com edição e sonoplastia a cargo de João Luís Amorim e Salomé Rita. Tivemos connosco Wanda Jesus, co-CEO da Doutor Finanças, e António Maria Soares Franco, co-CEO da Vinícola José Maria da Fonseca. Obrigada a ambos, foi um gosto. Da minha parte é tudo. Se tiver sugestões, dúvidas de carreira ou temas que gostasse de ver tratados neste podcast, envie-me um e-mail para o ceoelimite@expresso.empresa.pt. Eu regresso, como é hábito, na próxima semana com mais histórias de líderes que inspiram. Até lá, fique bem. Já sabe, o céu é o limite. Desafios. É provável que muitos dos convidados deste podcast saibam do que estamos a falar. Desafios que ultrapassaram com a rapidez de reação e a velocidade de decisão dignas de um Audi. Na nossa história, de mais de 100 anos, podemos encontrar muitos exemplos destes. Por isso, escolher para esta curta pausa no seu podcast foi outro longo desafio. O melhor é vestir o nosso fato de competição e seguir o exemplo desportivo da Audi. É que ao longo de 3 décadas, a Audi venceu títulos sucessivos nos mundiais de rally, nas provas de resistência como as 24 horas de Le Mans, nos campeonatos de turismo e na Fórmula E. Isto é a Audi. Mas depois de tudo conquistado, veio a clássica travessia no deserto. Sim, veio o Dakar, a mais dura competição do mundo. E bastaram 3 anos para a Audi conseguir o que nenhuma marca tinha alcançado: o título de campeão, com um automóvel de sistema de propulsão eletrificado. E o que parecia ser uma duna intransponível, afinal, não era areia a mais. Por isso, quando ouvir falar de uma marca automóvel que ultrapassa todos os seus desafios, isto é Audi.